Boa tarde, meus amores. Tudo bem? Então, mais uma vez aqui para um momento de autoconhecimento, de percebermos como estas terapias todas que estão a nosso dispor podem nos auxiliar a destravar ao longo da nossa vida em diversos setores, em diversas dinâmicas, principalmente no familiar. Vamos falar de constelação familiar. A constelação familiar é uma ferramenta criada, sistematizada por Bert Hellinger, que é realidade quando foi para a África do Sul a trabalho, dentro já do trabalho de terapeuta que fazia, ele observa toda aquela dinâmica ancestral das nossas raízes como indivíduos e como um grupo do coletivo. Então ele começa a observar essa dinâmica dos povos nativos em África do Sul, ele começa a perceber essa dinâmica da hierarquia, do pertencimento, e começa a trazer esse estudo a pouco para o seu dia a dia, para os seus atendimentos, e ao longo da vida ele foi desenvolvendo a constelação familiar. Hoje ele já partiu há um ano e qualquer coisa, creio eu, mas hoje, dentro deste ramo da psicoterapia, ele deixou-nos uma vasta material profundo da constelação familiar, constelação sistémica, do relacionamento humano, individual e de como nós nos relacionamos com o mundo, principalmente com onde tudo começa, não é? Que é no seio da família. E como ao longo do nosso percurso nós vamos encontrando estes padrões repetitivos. Muitas das vezes eles são os desafiadores, não é? Porque quando os caminhos estão desbloqueados, quando os caminhos estão fluidos e não há atrito a tratar, tudo corre. Mas quando há atrito, quando há desafio, quando há bloqueio, estes padrões repetitivos eles vão-se afirmando a nossa vida. E muitas das vezes nós não sabemos o porquê. Mas quando chegamos a terapias como a constelação familiar, nós percebemos que elas estão enraizadas no nosso grupo, na nossa raiz, na nossa árvore. Através de como? Como é que isto acontece? Acontece porque nós somos seres que produzimos, seres em evolução, em movimento, e que nós produzimos sentimentos, emoções e vamos criando campos à volta de nós.
A ciência considera campos morfológicos, ah, ambientes mais espiritualizados, podemos considerar egrégoras. Está tudo certo, não importa o nome. Mas vamos usar os campos morfológicos, que é o termo que se usa e que está mais associado aqui à leitura da constelação familiar, como é que isto tudo se processa. Então, nós como indivíduo nascemos num grupo, não é? E esse grupo parte sempre, como indivíduo que somos, nós partimos sempre de um pai e de uma mãe, somos 50% de um, a nossa mãe exatamente a mesma coisa, o nosso pai exatamente a mesma coisa, e a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se abrindo para cima, né? Vai, vai ascendendo, aos ascendentes para cima. E através desses sentimentos, dessas emoções que estão impressas não só nesse campo morfológico que se cria em volta do nosso grupo familiar, mas também está dentro de nós, através do ADN, não é? Por exemplo, memória celular, que hoje em dia tanto a ciência já vem descobrindo e já vem afirmando que sim, que isso existe, que isso está tudo dentro, porque essas doenças que consideram-se genéticas, elas muitas das vezes já vêm destes atritos, destes bloqueios, destas situações que ficaram mal resolvidas lá atrás. Olá, Branca, tudo bem, meu amor? Então, é neste olhar do, sobre os campos morfológicos que estão em cada um de nós, nas nossas famílias, e nestes padrões que se manifestam em nossas vidas diversas vezes e em diversas áreas, que nós às vezes não sabemos o porquê, mas se vamos fazer uma constelação familiar ou outro tipo de terapia, ela vai à consciência. O porquê que está lá, o porquê que acontece. E o que é que Bert Hellinger, ao sistematizar esta terapia, o que é que ele constatou? Constatou que nós temos diversas ordens. Temos a ordem do amor, em que todos têm o seu lugar, todos têm o seu campo. Temos a ordem da hierarquia e do pertencimento. Todos nós temos o direito ao nosso quadrado, ao nosso espaço, à nossa individualidade como ser indivíduo, mas como ser que pertence a um grupo, ok? E o que é que ele observa? Que quando nós, por algum motivo, criticamos, julgamos, seja pai, seja mãe, ou por exclusão, retiramos essa ordem do amor a essa pessoa, tudo volta. Essa energia que foi criada ali, ela volta. Volta para quê? Para ser tratada, para ser curada. E é daí que nós criamos estes padrões repetitivos que estão sempre a voltar, que estão sempre a aparecer, que é para trazer-nos a consciência de que eles estão lá, que eles são bloqueios, que estão lá, de alguma forma, em atrito, e que eles precisam de ser diluídos. Porquê que acontece comigo e não com o meu irmão ou com o meu primo? Porquê que aconteceu a mim? Porque de alguma forma tu
através da tua vibração, estavas em ressonância com aquele padrão que estava nesse teu campo. Ele está no teu campo, mas ele não atingiu o teu irmão, ele não atingiu o teu primo, ele atingiu-te a ti, porque de alguma forma a tua ressonância vai trazê-lo para a manifestação e para ser curado a ti. E o mais interessante depois nisto tudo é que à medida que nós percebemos que vamos curando estas dores, que vamos nos libertando destes emaranhados, não é? Que se formaram ao longo das gerações através das desordens, né? Temos a ordem do amor, temos a ordem da ajuda, temos as hierarquias, e à medida que nós vamos infringindo estas ordens, transformamos em desordens, não é? E esses emaranhamentos no campo nascem daí, e é aí que aparecem os bloqueios e os padrões repetitivos começam a somatizar e a aparecer, seja de forma de doença, já, já no corpo físico, seja num padrão financeiro, seja ela em que área da nossa vida ela se apresenta. Então, isto é uma área muito, muito abrangente. Isto hoje é só uma pincelada do que é a constelação familiar. E é uma técnica muito linda, muito maravilhosa, em que eu acredito muito, porque nós vimos desta geração dos últimos milénios de muita dor, de, de muitos êxodos, de muitas guerras. A constelação familiar não é só estendida à nossa família, ela é estendida a uma empresa, ela pode se estender a um grupo de profissionais, como os médicos, como os advogados, porque à medida que nós vamos fazendo as nossas escolhas e nos vamos encaixando em grupos, em países, em empresas, nós vamos entrando dentro desses campos. Então, nós não estamos, à medida que vamos crescendo, nós não estamos só no nosso campo do grupo familiar. Nós estamos sempre a crescer e estar dentro de mais campos e mais campos, até da nossa cultura, do nosso povo, do nosso país. Então, os últimos milénios foram realmente de muita dor. Houve muitas guerras, houve muitos êxodos, muitas perdas, e isso está aí, tudo latente, a vir ao de cima agora, a cada um de nós. E a maioria das pessoas não sabe o porquê. Até porque no Ocidente nós fomos um pouco, o nosso ser foi desconectado. De alguma forma, nós vemos o nosso corpo com esta mesma desconexão que nós vemos tudo, porque o corpo físico ele nunca é visto de uma forma integral, com o corpo físico, emocional, mental e espiritual. E depois dentro do corpo físico nós temos profissionais que dão conta do coração, que é os cardiologistas, temos os neurologistas que tomam conta da parte do cérebro e neurológica, né? Temos os psicólogos, os psiquiatras que dão conta do mental. Então nós somos assim tipo que desmembrados, desconectados do nosso ser integral. Tudo isto, de alguma forma, gerou, tem vindo a gerar esta, este vazio que nós vivemos hoje, porque nós fomos sendo seres
imediatizados, instantaneizados, de tudo aqui, agora. Este processo de ser um ser integral é mais complexo, mas tem resultados mais profundos. Produz uma cura, entre aspas, mais profunda, porque leva-te a mergulhar dentro de ti com outro olhar. E, e muitas vezes aquilo que tu não consegues ver e não consegues ter percepção, e só porque não vês não quer dizer que não exista, não é? Mas hoje cada vez mais nós estamos a ter olhares e ferramentas que nos possibilitam ter uma consciência maior do que, do que nós realmente temos para resolver dentro de nós. E o interessante disto tudo é quando nós trazemos toda esta dor à consciência, todos estes bloqueios à consciência, às vezes eles, como por magia, eles desaparecem, eles simplesmente o emaranhado começa a dissolver-se, não é? Porque tu olhaste para a situação, trouxeste a tua consciência e ao trazer à consciência tu pudestes, ou não, não é? Resolvê-lo, curá-lo. E quando fazes isto, tu não só te curas a ti, como curas o próprio planeta em si, dessa dor, libertas o planeta dessa dor, libertas-te a ti, libertas a tua família e libertas os teus descendentes. Então isso é maravilhoso, porque é uma liberação muito profunda que vai beneficiar a todos. Então, a constelação familiar é uma das ferramentas que eu gosto muito, porque ela realmente traz-nos esse olhar do que o que está aí escondido, o que muitas das vezes nós até não sabemos o que é concretamente, porque nestas desconexões que houve nos últimos séculos e milénios ao longo da vida, a maioria de nós não tem um conhecimento profundo do que se passou lá atrás com o nosso grupo familiar, não é? Mas o que é certo é que estes campos morfológicos, eles falam, e numa constelação familiar nós conseguimos trazer isso à clareza, como é que funciona. Quando é presencial, a pessoa que vem à constelação escolhe um representante para si, o representante para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família, para o sentimento que tem mediante aquela situação, e vai escolhendo. E eles vão sendo colocados no centro, num campo, não é? Que nós chamamos o campo. E os sentimentos que vão acontecendo, que vão, mesmo pessoas que não te conhecem de lado nenhum, que vão sendo, que vão fluindo e que vão aparecer no campo, eles vão-nos trazer clareza, vão-nos trazer uma clareza sobre o que é que está a passar com com o consulente ou com o paciente. E depois, a partir daí, as coisas começam a vir, a consciência começa-se a fazer luz, começa-se a perceber o porquê, dos porquês. E muitas situações têm sido assim solucionadas, pelo menos têm trazido leveza a bloqueios profundos. Então, esta é uma
terapias que eu gosto muito de usar. Presencial é assim que funciona. À distância, ela pode ser usada através de bonecos que representam essas mesmas pessoas, porque hoje em dia, devido às tecnologias, nós já podemos fazer também esse processo à distância. Eu também gosto muito de trabalhar através da meditação, com exercícios de constelação familiar. E é isso. Acima de tudo, o importante que nós aqui também percebamos é que pai e mãe, eles têm um papel fundamental naquilo que nós somos hoje. E quando nós entramos num processo de crítica, de julgamento, de algum sentimento menos, mesmo que já estamos a gerar atrito, porque já estamos a trazer atrito a essa nossa relação. Já não estamos na ordem do amor, na desordem, já não estamos a respeitar a hierarquia, então já estamos a trazer uma série de situações, de bloqueios para a nossa vida. Por exemplo, os atritos entre mãe e filhos, eles geram muita dor financeira, não é? Porque mãe é sustentação. Isto, por exemplo, é uma das coisas das fichas que mais cai na constelação familiar. É quando nós percebemos que realmente o verdadeiro sentimento que nós temos para os nossos pais, que nos deram o mais importante que nós temos, que é a nossa vida. Então não há o que julgar, não há o que criticar, há o que ser grato, porque eles deram-nos o bem mais precioso. Então não há que haver cobrança alguma da nossa parte perante o que eles fizeram, ou perante como eles conduziram a nossa vida até aqui. Eles fizeram o que fizeram mediante as circunstâncias que tiveram e mediante a consciência que tinham na altura. Então está tudo certo. E nós, quando criticamos ou quando julgamos um pai, uma mãe, um avô, um membro da família em hierarquia, né, que estão acima, eles são grandes e nós, como filhos, somos pequenos, nós já estamos a ir com, na regra contrária à regra do amor, à regra à ordem do amor e à ordem da hierarquia. Isto acontece com muita frequência, com frequência demais. E assim também a exclusão. Quando excluímos algum membro da família do seu lugar, do seu pertencimento. Então, isto é uma pincelada do que é a constelação familiar. Vamos voltar mais vezes a falar de constelação familiar, fazer mais exercícios. Agora, eu vou sugerir que fechemos os nossos olhos. Eu vou-vos propor um exercício simples, muito simples, só para trazer um pouco de clareza e de consciência ao que realmente sentimos sobre pai e mãe. É muito simples. Vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo 3 vezes.
Agora cada inspiração e a expiração vai libertando toda e qualquer tensão. Todo e qualquer stress. E coloca a mão esquerda no centro do peito. E coloca também no momento presente, no aqui e agora. E mentalmente vamos nos deslocar à nossa primeira infância. Devagarinho, vamos andando para trás. E vamos nos deslocar à nossa primeira infância, idade até os 3, 4 anos. Vamos pensar agora na nossa mãe. Qual é o primeiro sentimento que vier à mente, ao coração? O primeiro sentimento é o verdadeiro. Guarda e no final do exercício aponta, porque isso vai trazer muita consciência. Há muita coisa que posso soltar a viver hoje. Vamos avançar um pouquinho e vamos para a idade dos 8 aos 10 anos. Observa qual o sentimento em relação à mãe. Se mantém, se é o mesmo, se mudou. Observa se é positivo, se é um sentimento negativo. Vamos avançar mais um pouquinho para a idade da adolescência. 12, 13 anos até os 16 aproximadamente. Qual é o nosso sentimento em relação à mãe? Observa, guarda e observa se é positivo, se é negativo, se mantém ou se alterou. E se alterou, depois pensa um pouquinho no porquê. Respira fundo e regressa agora, no teu momento presente. E qual é o sentimento agora em relação à mãe? Guarda, percebe se é positivo, se é negativo, se mantém, se alterou e o porquê que se alterou. E como eu disse, a mãe é sinónimo de prosperidade, sustentação, ok? E vamos vir mais vezes
a falar sobre a mãe, sobre o pai. Na próxima semana vamos fazer com o pai. E vão guardando esse exercício, vamos fazer um igual com o pai. Também podem fazer o passo a passo que fizemos para a mãe, já vocês já podem fazer para o pai. E percebam quais são os sentimentos que têm ao longo destas fases das vossas vidas e qual é o sentimento hoje para com ele. E percebam qual é a área da vossa vida que está em atrito, em bloqueio ou a precisar de um olhar mais carinhoso, mais amoroso e de uma energia de alguma forma que seja precisa ser libertada e liberada. Então, meus amores, é isso. Vamos voltar mais vezes aqui na constelação familiar, que é uma técnica que eu gosto muito e uso com alguma regularidade. Também depende da pessoa que chega até mim e da sua necessidade. Mas é sempre bom trazer a consciência de como estas pequenas coisas muitas das vezes são as grandes questões que nos impedem de alcançar outros voos. Então, meus amores, é isso. Desejo-vos a todos um dia muito maravilhoso. Que cada dia nós possamos trazer mais consciência à nossa vida e assim seguir nesta faixa de grande evolução e consciência que que está disponível para cada um de nós hoje. Gratidão a todos e beijo no coração. Beijo, Branca!